Olá, crianças, tudo bem com vocês? 13/4/2020, segunda-feira, aula de História, página 189 a 194. Como surgiram as feiras? Aqui coloquei dois tópicos, surgimento do comércio e como surgiram as feiras. Relembrando, retomando a aula anterior, tá? E aqui a nossa aula de hoje, tá bem? Bem, como viviam os povos antigamente? Eles eram nômades. De nômades, eles tornaram-se o quê? Sedentários. Quando eles se tornaram sedentários, eles começaram a viver em grupos, agrupamento de pessoas. E quando eles iniciaram essa comunidade, eles começaram a produzir muito. Já tinha agricultura, já tinha criação de gado, já tinha pesca. Eles começaram a produzir excessivamente. E acontecendo o quê? Os excedentes de produção. Produziam além do que necessitavam, do que comiam, do que... Então, o que aconteceu? Eles resolveram fazer trocas. Pô, tive uma ideia, vamos trocar. Então, se alguém tinha o açúcar, eu tinha o milho, fazia troca. Se alguém tinha o feijão e tinha o arroz, realizava a troca. O gado pelo café, e assim eles iam fazendo. Era um tipo de comercialização. Mas nessa época também havia os fenícios, eram os povos. Eles viviam no Oriente Médio, atual Líbano. Mas nessa região onde eles moravam, não era propícia para a agricultura. E eles acabaram desenvolvendo a construção de navios. Comercializavam, o principal produto que eles comercializavam era tecido e madeira. Teve também um povo bem importante para a comercialização, os chineses. Os chineses, eles comercializavam tecidos, só que esse tecido era um tecido bem delicado, chamado seda. E a partir daí o comércio foi se desenvolvendo, o comércio foi se expandindo para a Europa, para a Ásia, para o Oriente Médio, para o norte da África, né? E também havia um outro povo, uma outra, que eram os vikings. Os vikings eram guerreiros, comerciantes, que aperfeiçoaram também, com os fenícios, a construção de navios. A partir daí, toda a mercadoria que era produzida já podiam ser comercializadas em outras regiões, porque já havia o quê? Os navios. Na Idade Média, medieval, como surgiram as feiras? Domínios e feudos. O que seriam esses domínios e feudos? As grandes propriedades rurais. Seriam as grandes propriedades rurais. Olha aqui eles já começaram os agrupamentos de pessoas. Esse agrupamento de pessoas, a comunidade foi crescendo. E cada um foi tendo o quê? Sua propriedade. Sua propriedade rural, onde eles faziam suas plantações, criação de animais, né? Então, e ocasionou o quê? Grande produção. Eles produziam muito. Só que quando eles estavam aqui nesse domínio de feudos, a comercialização deles era ainda reduzida. Então, o que eles resolveram? Expandir. E expandiram e tiveram grande produção. Com essa grande produção, na expansão do comércio, eles utilizaram o quê? O mar Mediterrâneo, com os navios que foram aqui, foram desenvolvidos, que foram aperfeiçoados, né? As suas técnicas, eles utilizaram para comercializar esses produtos. E já havia determinadas cidades, pontos de algumas cidades, portos, que eles atracavam, que eles chegavam até lá, ponto de troca, para comercializar essas mercadorias, né? Como Londres, né? Na Inglaterra, Bruges, que é Bélgica, Hamburgo, Alemanha, que nós podemos ver aqui, ó, aqui no mapa.
Isso aqui que eu estou falando, está tudo aqui no livro. Tá? Só estou fazendo um pouquinho de um resumo. Aí depois vocês vão fazer a leitura de vocês, tudo bem? Então, quando o comércio chegava aqui nessas cidades, chegou, e foi criada uma associação chamada Hanseática. Essa associação, o objetivo dela era criar rotas. E era integrada nessa associação 150 países ou cidades, 150 cidades, onde tinha determinadas rotas, para que fosse distribuída várias mercadorias, né, para determinada cidade. Então, a partir daí, iniciou-se uma troca assim intensamente, se intensificou demais, que acabou gerando as feiras, para que fosse comercializado os seus produtos. Tudo bem? Ó, chegamos no nosso exercício de aplicação. Meus amores, tudo que eu falei aqui está aqui no livro de vocês, tá bom? Eu fiz um pequeno resumo, uma pequena, eu coloquei os pontos principais e comentei, tudo bem? Aí vocês podem realizar a leitura direitinho de vocês, tá bom? Para que possa responder a atividade de aplicação, ok? Aqui para agora que nós chegamos lá. Você já foi à feira livre? Eu acredito que você já tem ido à feira livre, com o papai, com a mamãe, com o vovô, né? Com a vovó. Vamos lá. 2. Por que as feiras são importantes para a população de um município? Bem, nas feiras, será que tem só um determinado produto? Na feira tem vários produtos. Só produtos de alimentos, principalmente. Né? Produtos que nós, consumidores, não conseguimos produzir na nossa casa. Entenderam? 3. Por que as feiras foram importantes para a população que vivia na Idade Média? Ó, nem todas as pessoas tinham propriedades rurais. Então, as feiras, vários produtos, e vinham várias pessoas de muitos lugares para comprar os seus produtos. Por quê? Porque a maioria delas não tinha propriedades rurais. E na feira eles encontravam o que eles queriam. Entenderam? Então, tinham determinados produtos, vários produtos, inclusive de alimentos, mas não que a maioria daquelas pessoas não tinham propriedades rurais, não tinha sua própria produção, eles tinham que comprar. 4. Com base no que você estudou, explique com suas palavras como surgiram as feiras. Como surgiram as feiras? Tá bom? Dá uma leitura legal aí no texto. Lê, relê, até ter um bom entendimento. Mas como surgiram as feiras? Surgiram aonde? Em que período? Em que período? Período medieval. No período medieval, em que os domínios e feudos, em que as propriedades rurais, né, produziam e comercializavam. Tá? Mas faça uma leitura lá no seu texto, para você leia, releia, até você entender, compreender. Eu já falei, né, já expliquei, que surgiu aonde? No período medieval, em que os domínios e feudos, que seriam o quê? As propriedades rurais, as grandes propriedades rurais, produziam esses produtos. Por que a Liga Hanseática foi importante? Por que a Liga Hanseática foi importante?
Ela criou o quê? Ela criou rotas para que fosse comercializada várias mercadorias. Quem fazia parte dessa associação hanseática? 150 cidades. Ok? Agora, sexto, o comércio ganhou força na Europa no período medieval. As duas regiões de destaque para o comércio no período foram de A a E. Leia a questão, leia o seu texto para responder, tá bom? Sétimo, quais foram as cidades que dominaram o comércio na região do Mar Mediterrâneo na Idade Medieval? Quais foram as cidades que dominaram o comércio na região do Mar Mediterrâneo na Idade Medieval? Você vê aqui na página 190 está escrito o comércio no Mar Mediterrâneo. Faça uma boa leitura que você vai descobrir quais foram as regiões, as cidades, tudo bem? E aqui termina a nossa atividade de hoje, de história. Manda aí um print aí da sua atividade no privado para que eu possa corrigir, tá ok? Beijo para vocês, até a próxima!